Fala aí pessoal, boa noite. Esse sinal aqui, ele foi retirado de um Corsa digital, um som automotivo, né, amplificador, onde o sinal azul é o pulso no gate, né, de um MOSFET da fonte do gate do MOSFET da fonte, e amarelo é o sinal no dreno do mesmo MOSFET, tá? A gente vê que a amplitude do canal 2 está em 5 volts e a amplitude do canal 1 em 10. O time div eu vou ajustar aqui para ele abrir bem aqui, né? Vamos abrir para analisar esse ponto aqui, 200 nanosegundos. Então, nessas condições a gente vê aqui no momento em que o gate sobe numa curva praticamente linear, né? Ele sobe numa curva praticamente linear até nessa faixa aqui mais ou menos, tá? Veja que quando o gate ele atinge mais ou menos nessa distância aqui, ó, que é, se você traçar uma linha aqui, você vai ver que ele atinge mais ou menos 3 volts, 3 volts e meio. É a hora que o dreno começa a cair, que é a tensão de threshold, né, desse MOSFET. E aí o dreno E aí a tensão no gate quando chega a mais ou menos 5 volts, a tensão de dreno, que era 12 volts aproximadamente aí, né, vai estar em 5 também. Quer dizer, vai estar em 10, ó. Vai estar em 10 porque a escala está em 10. Né? No gate vai estar em 5. Então nesse ponto aqui, quando o dreno tiver com 10 volts, a corrente já vai ser bem altazinha. Então é nesse ponto, né, aqui ativo do MOSFET, aonde ele vai dissipar a maior potência dele, né? Onde corre o maior risco de queima, caso o MOSFET não for o original ou um falsificado e tal. Então é nessa região ativa aqui, quando eles se cruzam, né? Isso aqui acontece milhares de vezes por segundo, porém, né? O MOSFET sente bem essa variação, né? Se não tiver bem calculado, bem dimensionado direitinho, pode ocorrer uma queima aí do mesmo. Então, continuando a análise, né? Veja que o sinal sobe numa curva bem linear. Quando ela chega aqui, ela fica meio que exponencial, né? E aí, quando ela chega aqui, ó, mais ou menos 5, 10, os 12 volts aqui, ó, ela já está bem quase no zero. Quando ela chega na tensão máxima aqui de 10, 11, 12, uns 12,6 volts por aí, 13 volts, a tensão já é praticamente zero no dreno. E aí ele permanece em zero praticamente. A escala está em 200 nano, 200, 400, 600, 800, 1 micro. 1 microsegundo em 0 volts. Beleza? E aqui a gente começa a decair, né? A tensão de gate vai decaindo, né? Veja que ela vai fazendo uma curva meio que exponencial também na queda, né? Por causa da capacitância interna. E ela, quando chega aqui na tensão de threshold, né, mais ou menos nesse ponto aqui, é onde o dreno começa a subir novamente, a tensão de dreno. Na verdade, se a gente perceber e passar para cá mais um pouco, ó, deixa eu fechar aqui. Na verdade, o que acontece aqui, antes da tensão, quando o sinal no gate atinge a tensão de threshold novamente, um pouco abaixo, o que acontece com o chopper, né? Ele corta, e no momento do corte acontecem essas oscilações aqui, né? Acontecem essas oscilações, e aí a tensão da fonte volta numa curva exponencial, mas bem rápido, tá? Volta para sua tensão de origem,
e somada à tensão da força contra a eletromotriz gerada no transformador, né? Então a gente vai ter aqui a tensão da fonte somada à tensão do transformador, e aqui acontece outra variação. A tensão do transformador fica aqui a tensão máxima de 10, quase 20 volts, que somada à tensão da fonte, vai ter praticamente isso aqui, 31,6 de pico, beleza? Eu acho isso aqui bem interessante, né? Essa jogada, né? Dessa fonte para o spool aqui, né? Se a gente for analisar, né, tanto o MOSFET como o outro, né? Os sinais, se a gente for analisar os sinais de dreno apenas de um MOSFET e do outro, né, simultaneamente, porém eles são defasados em 180 graus, a gente também vai ver mais ou menos isso. Mas eu achei melhor a gente já fazer a análise do gate e do dreno, para a gente entender melhor, né, o que acontece na análise periódica aí do sinal, né. Eu acho muito interessante, por isso que a tensão de dreno, né, a gente está aqui sem carga, ela cria essa forma, né. Quando a gente coloca carga, ela toma um formato mais retangular, né, mais quadrado aí. Porém, quando ela está sem carga, ela fica com essas deformações aí no sinal gerado pelo chopper. Mas se você abrir o sinal do gate, você vai ver que não é um pulso quadrado, né? Pode ver aqui, ó. Isso aqui é a capacitância, né, gerada no gate. No momento que o sinal cai, acontece essa curva exponencial, né? Tipo um capacitor descarregando. E aí acontece isso aqui, ó, as oscilações, né? Porque acontece tipo uma ressonância, né? Quando a gente tem um capacitor em paralelo com um indutor dentro de uma certa frequência, quando a gente não cria uma ressonância, a mesma coisa acontece. Aí cria essas oscilações aqui, nesse ponto aqui, acontece uma ressonância praticamente. E aí acontece essas oscilações. E aí depois das oscilações a tensão da fonte se estabiliza e a força contra a eletromotriz do transformador é somada. Beleza? E aí vem tudo novamente. A tensão da fonte do transformador, quando ela, né, ela se soma e ela já é mandada para o circuito, cai de novo aqui para a tensão da fonte, e é onde, vamos analisar aqui, ó, cai de novo aqui para a tensão da fonte, e é onde que o nosso gate vai começar a subir, né, ultrapassando a tensão de threshold, e aqui o dreno começa a descer. Beleza, galera? Então eu acho interessante essas análises periódicas, né, que a gente consegue entender melhor a função, né, o que acontece, né, em tempo real, né, no chaveamento de um GBT, do MOSFET. Né? A gente vê que a gente tem 29 kHz sendo chaveado no dreno. E aí, se a gente pegar aqui a misery, passar para o canal 2, a gente vê tudo aqui, ó, a gente vai ver a mesma frequência no gate, né? Então não há nenhuma variação de frequência referente do dreno ou do gate referente a um ou outro. Então tá tudo perfeito. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso que eu queria mostrar para vocês. Uma análise interessante aí. Eu vou continuar minha análise aqui nesse amplificador. Espero que eu consiga consertar ainda hoje. Valeu, rapaziada. Boa noite.